Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Antes de entregar esse conteúdo, é claro, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, isso vai ajudar muito a gente a continuar produzindo mais conteúdo aqui. Claro, também vou te fazer o convite para participar aqui do nosso canal no Telegram. Lá a gente vai também compartilhar algumas informações exclusivas. Por isso, vem fazer parte conosco lá do nosso canal, escaneando esse QR Code ou através do link que está fixado aí na descrição. Agora sim, deixa o teu like e vamos embora para o nosso conteúdo. Virada da semana, vamos fazer a nossa análise aí sobre o Bitcoin, movimento bem interessante do Bitcoin para... eu não vou entrar nem nos dados técnicos ou notícia do Bitcoin, tá? Meu parceiro André Requelme até disse o seguinte, né? Esquece a notícia, vamos olhar para o gráfico. Então vamos entender pontos que são essenciais para este exato momento do Bitcoin. E o primeiro movimento que eu quero que vocês comecem percebendo aí a respeito, tá, do Bitcoin é o seguinte. Bom, vamos aqui a alguns... Antes mesmo de te dar, realmente, antes da gente olhar até mesmo para, digamos que, a zona de preço, de fato, do Bitcoin, eu quero que você entenda os seguintes movimentos. Estamos olhando agora o Bitcoin, basicamente, no seguinte panorama. Aqui em cima temos a ação do preço do Bitcoin, tá? Ação do preço aqui em cima, tá? Nesse gráfico do BTC. Isso aqui é a ação do preço. Batemos um topo de 25.200 dólares hoje. Estamos chegando a mínimas de 24.146 dólares. Percebam que... Deixa eu aumentar aqui o gráfico de baixo. Olha só. Quando o interesse em aberto do Bitcoin aumentou, quando o interesse em aberto do Bitcoin aumentou e o número de shorts, ou seja, pessoas acreditando na queda do Bitcoin, interesse aberto subiu, shorts aumentaram. O que é que aconteceu com a ação do preço do Bitcoin? Disparou, foi para cima. Agora, olha, o interesse em aberto ao Bitcoin cai. O interesse em aberto ao Bitcoin caiu. E o número de longs do Bitcoin aumentou. O que é que aconteceu com a ação do preço do Bitcoin? Caiu. Esse movimento que está acontecendo agora no Bitcoin, é porque o Bitcoin não presta mais, porque nós vamos aos tantos mil, não importa. O que está acontecendo agora é o que nós chamamos de limpeza da manada. Muita gente começou a acreditar em determinados patamares do Bitcoin e estão sendo agora liquidados, shortados, estão sendo aí basicamente consumidos, tá, pelo mercado. O mercado agora está fechando a posição daqueles que nós chamamos de alavancados. As pessoas que estão acreditando aí na queda do preço ou na alta do preço. E a gente vai explicar isso através desta seguinte ferramenta, tá? Aqui nós temos, tá vendo essas bolhas malucas aqui? Todas essas bolhas aqui são zonas de liquidação do BTC, ou seja, pessoas que deixaram dinheiro aí para o mercado. Basicamente, nós temos a ação do preço do BTC e em cada variação nós temos aqui umas zonas de liquidação. E só para vocês terem noção, o total de valor que foi hoje liquidado no mercado cripto como um todo, chegamos aí a volumes de liquidação de aproximadamente, até agora, 92 milhões e meio de dólares. Só na Binance, o número de liquidados que estavam apostando nos longs dentro das últimas 4 horas é de 3,2 milhão, nos shorts 2 milhões. Muita gente começou a alongar o BTC veio para baixo. Se a gente olhar o panorama das últimas 24 horas, somente da Binance, 23 milhões dos longs foram liquidados, 19 milhões dos shorts liquidados nesse movimento. A Binance aí demanda 46% do mercado de alavancagem cripto. Bom, baseado nessas informações e agora excluindo essas bolhas malucas, porque vocês estão sabendo que muita gente está sendo varrida desse movimento do mercado, vamos a alguns pontos que nós precisamos considerar. Mapa de calor para a gente entender as zonas de liquidez do mercado, e no mapa de calor aqui a gente entende que, olha, perceba o seguinte, deixa eu até deixar um pouco, tirar mais aqui a sardinhagem e deixar quanto mais amarelo o gráfico,
mas isso quer dizer que tem dinheiro em jogo. E perceba que nós estamos fazendo um movimento de captura dos longados no BTC agora. Tem muita grana para ser capturada para baixo. E sendo muito sincero, não estranharia se o Bitcoin pudesse chegar aqui até próximo dos $23.500. Quem sabe, acho até pouco provável, mas poderíamos fazer movimentos nos $23.200 ou até mesmo próximo da consolidação dos $23.000. Por quê? Aqui nós temos regiões de dinheiro relativamente pesada para buscar. Só que agora o número de longs tem uma tendência natural a começar a aumentar no BTC. E quando o número de longs, o número de shorts tem uma tendência natural a começar a aumentar. Perceba que aqui existe um esterçamento, ou pelo menos uma canseira dos longs, e agora a gente começa a entender que os shorts estão começando a entrar. Se os shorts começarem a entrar, a liquidez vai mudar e vocês verão o movimento agora do Bitcoin indo buscar fatores de dinheiro mais alto. E aí não me estranharia, por exemplo, o Bitcoin chegar aqui em 25.500 ou, por exemplo, vir alcançar regiões um pouco mais altas, onde também temos dinheiro para buscar ali na faixa dos 28.000 a $28.342, onde também tem um bom paredão de dinheiro preso, tá? Se a gente até, olha só, diminuir aqui as quantidades para cerca de 50 a 100 BTCs presos, a gente vê uma quantidade de dinheiro aqui suficientemente forte para o BTC vir buscar essas zonas de liquidez. Estamos fazendo um movimento aí natural de realização, onde basicamente entendemos que as pessoas estão indo para o movimento que nós chamamos de movimento de manada. O que é esse movimento de manada? Todo mundo começa a shortar, o preço sobe. Todo mundo começa a longar, o preço cai. Como tem muita gente longada, o mercado não é bonzinho. O mercado ele sempre vai contra a maioria e neste exato momento a maioria está acreditando que o Bitcoin faria ali um possível movimento de alta. Como a maioria acredita nisso, o mercado faz essa limpeza de liquidez para depois entregar qualquer perspectiva mais interessante. Vocês entenderam agora o fundamento e vamos entender então possíveis zonas de suporte e de realização aí para o cenário cripto neste exato momento. Primeiro patamar, e a gente começa agora analisando tecnicamente o cenário do BTC, vamos para algumas perspectivas aqui que são muito importantes. Se você está entendendo essa explicação aqui até agora, deixa o like. Se você não entendeu, manda um comentário aí. Felipe, eu me perdi agora com essa explicação, tá? Só para entender isso. Mas vamos entender aqui alguns patamares importantes a respeito do BTC pelo cenário do gráfico diário. Aliás, vou começar analisando o Bitcoin pelo fator semanal, para que vocês possam entender toda essa perspectiva. Entenda que nós ainda estamos em tendência de baixa, mas apesar de estarmos em tendência de baixa, tá? Percebam o seguinte aqui no cenário do BTC. Bom, Bitcoin, temos traçado aqui uma linha de tendência de baixa do semanal. Essa linha de tendência de baixa, obviamente, foi rompida. Acumulamos durante 2 semanas, realizando todo o movimento de alta lá de janeiro e certamente, né, apresentamos uma disparada para a abertura semanal desta terceira semana de fevereiro. Só nessa semana passada entregamos 11,48% do mercado de alta. É natural que nós façamos na virada de um determinado candle, principalmente depois de um candle de força, é natural a gente fazer algum tipo de movimento contrário. Exemplo, olha só aqui estas 2 semanas, tá? Aqui, ó, esses 2 candles semanais. Perceba, em um candle o Bitcoin entregou uma alta de 11,6%. No outro, ele abre, só que na abertura ele vem buscar um pouco mais abaixo, depois ele começa a demonstrar uma força mais violenta para cima. E no segundo candle, o Bitcoin entregou ali depois 12%. Não estou dizendo que isso vai acontecer porque eu não prevejo o futuro. O que eu entendo é que no VPVR, ele nos mostra ali as zonas de volume, basicamente, de compra
de venda, e no range aqui eu entendo que nós temos um possível suporte mais forte, que foi o nosso apoio semanal da semana passada, ali na região de 21.400 dólares aproximadamente, e neste exato momento eu acredito que nós poderemos parar até dentro dos 23 mil dólares e a partir de então estabilizar qualquer possível sangria que está acontecendo agora no mercado. Todo esse movimento é porque o número de longs e a expectativa de alta subiu muito no mercado para essa abertura semanal. Porém, estamos sim rompendo nosso padrão de tendência de baixa. Já falei aqui que nos dados on-chain o Bitcoin inclusive já apresenta um padrão bullish, um padrão de tendência de alta, e muito possivelmente estaremos montando uma possível LTB, uma LTA, uma linha de tendência de alta no BTC. Para mim, Felipe, quando é que nós viraríamos esse mercado e poderíamos considerar uma tendência de alta? Quando o Bitcoin passar a se comportar de forma consolidada, na minha opinião, acima dos 32 mil dólares. Aí sim estaríamos entrando em um novo cenário de tendência de alta. Só que até isso acontecer do cenário atual, do valor exato atual, até esse ponto o Bitcoin precisaria ali subir uma média de 30%, né? 31%, 32% aproximadamente, até chegar a estes patamares. Diante então dessa perspectiva, perceba que muito provavelmente poderemos, inclusive, ter um cenário mais bullish para o BTC no decorrer desta próxima semana que estaremos abrindo agora. Apesar do Brasil ser carnaval, o mundo, a vida segue normal. Baseado nisso, vamos então aí para as médias móveis exponenciais da nossa triema, 20, 50 e 200 períodos, para a gente entender o cenário do BTC. Primeiro, Bitcoin bateu exatamente numa resistência muito importante do semanal, que é 200 períodos, e nós estamos vendo um cruzamento 200 contra 50 períodos no semanal. E aqui talvez esteja o nosso maior risco, porque na história do Bitcoin nós nunca vimos cruzamento de 50 contra 200. Quando 50 cruza 200 abaixo, isso indica uma cruz de morte. E é uma cruz de morte no gráfico semanal, coisa que na história do Bitcoin nunca aconteceu. É a primeira vez. Então, não dá para saber se isso aqui é um falso movimento de rompimento e depois nós veríamos a 50 períodos ultrapassando de novo. Não dá para saber isso. Contudo, eu percebo que 20 períodos do semanal sobe ou aponta muita força para o BTC. Então, ela poderá ser o nosso suporte majoritário, que é aí 21 mil dólares, tá? Segundo ponto, e agora baixando esse prazo gráfico, primeiramente para o diário do BTC. No diário do Bitcoin, nós tivemos a nossa cruz de ouro acontecendo e inclusive sendo confirmada aí, tá? Média móvel de 200 períodos sendo cruzada pela de 50 e agora 20, 50, 200 estão na ação do preço. Nós tivemos uma disparada do diário do Bitcoin na quarta-feira muito impressionante, quase 10% de alta. Depois, algumas consolidações mais para algumas regiões mais altas e é natural o Bitcoin vir fazer uma busca pela média móvel exponencial de 20 períodos. Esse seria aqui o nosso maior suporte de curto prazo. Inclusive, percebam que a 20 períodos apontada aqui, ela coincide com uma zona, deixa eu até abrir mais, tá? Com uma zona de liquidez muito importante para o BTC. Olha só, média móvel exponencial de 20 períodos e nós temos aqui também uma zona de suporte exatamente na média móvel de 20 períodos. E é por isso que eu acredito que aqui seja um suporte muito importante para caso o mercado continue desabando aí nessa abertura semanal. Bom, diante dessas perspectivas, se nós começarmos a ver nesta semana, e poderemos, e acredito que é a nossa maior probabilidade, enxergar o Bitcoin fechando, por quê? No semanal, voltar aqui para o gráfico semanal, tá? No semanal, nós ainda, deixa eu até tirar o VPVR aqui, tirar todo mundo. No semanal, nós ainda não tínhamos conseguido fazer um fechamento, aqui, acima da região dos 23.400 dólares. E perceba,
Nesta semana, a gente foi a uma máxima de 25.262 dólares, a nossa maior máxima de todo o bear market, depois que a gente passou abaixo dos 25 mil dólares, obviamente, né? E o nosso fechamento foi exatamente em 24.288, ou seja, nós não conseguimos nos comportar acima dos 24.300, uma resistência muito importante. Contudo, a abertura dessa semana ela foi considerada em 24.548 dólares. Então, nós precisamos entender será que nessa semana fecharemos acima? Porque se fecharmos acima, o nosso próximo movimento, muito possivelmente, será para buscar liquidez em uma zona muito importante para o BTC, que é na zona dos 28.300 dólares. Seria dentro acima dessa região aqui, ó. Aqui. Muito possivelmente, a gente poderia então, ou poderemos, né, ver um movimento do Bitcoin para vir buscar liquidez dentro dessa região. Mas para isso, óbvio, precisamos ter fechamentos acima dos 24.300 dólares, coisa que no semanal ainda não aconteceu. Bateu na resistência, Bitcoin acabou voltando para baixo. Então é um ponto que nós precisamos ficar atentos para qualquer tipo de especulação. Bom, de uma maneira geral, acho pouco provável que a gente venha a perder, tá, essa nossa linha de tendência de alta curta aqui que estamos começando a montar dentro do mercado. Minha opinião é que até poderemos perder esses 20.500 dólares, tá? Essa região aqui, na verdade, 19 mil, tá? A gente até poderia ou poderá perder, mas para isso precisamos de algum cenário mais drástico no mercado, coisa que a nível macro não existe esse apontamento. E para a gente poder terminar pelo menos essa análise aqui sobre o Bitcoin, vamos aqui entender o que está acontecendo na abertura dos mercados futuros aí do SP500, tá? O SP500 começa aí então abrindo já em queda, tá? Já começa a sua abertura em queda. Vamos também dar uma olhada aí para o DXY. Bom, no DXY, o índice do dólar continuou apresentando uma pequena alta, tá? Aí começa com uma pequena alta e aí a gente precisa entender se esse pivô de baixa será criado aí ou não, tá? No índice do dólar. Bom, então são coisas que nós precisamos acompanhar aí no decorrer desta semana para entender realmente quais são os cenários possíveis, óbvio aí dentro do Bitcoin como um todo. Beleza? Se ficou clara essa informação aí para você, deixa o like pra gente que é muito importante. De coração, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então vê se já deixou o seu like, já está inscrito no nosso canal, também manda um feedback aí através dos comentários, mais uma vez, reforçar o nosso convite para que você esteja conosco lá no nosso canal do Telegram, só escanear esse QR Code aqui ou no nosso link da descrição. Que Papai do Céu te abençoe, tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.